bom agradecer a Deus, né, por tudo que Ele faz na nossa vida. Esse é um dia abençoado. Pela manhã, nós tivemos palavras abençoadoras aqui, através da vida do pastor Jesaías, todo o nosso tempo de louvor, de gratidão a Deus. Tivemos uma comida, um almoço delicioso, preparado pela nossa equipe. Foram 154 quentinhas, né? Glória a Deus por isso, e eu quero agradecer aquela equipe linda que se esforçou para preparar com todo cuidado, com todo carinho. Em cada quentinha estava escrito assim, com todo carinho, letra da Ellen Juju, não é? A letra linda ali, com todo carinho. Glórias a Deus por cada irmão que se dedicou para esse tempo especial, para a nossa cantina. E nós cantamos aqui sobre dependência de Deus. Nós ouvimos desde de manhã sobre um Deus que acalma tempestades, um Deus que faz com que muralhas se estremeçam, como aconteceu ali em Jericó, um Deus que nos dá paz que excede todo o entendimento. E eu e você somos, então, pela Bíblia, exortados a viver pela fé. Mas sabe, gente, bilhões de pessoas ao redor do mundo ainda não sabem o que é isso. Bilhões de pessoas ao redor do mundo ainda não têm esperança em Cristo Jesus. Na nossa cidade isso acontece, e eu quero fazer um desafio para você que está aqui, você que está ouvindo nessa hora, não é? Nós começamos e Deus abriu as portas para o ministério de capelania. Nossa sala da capelania está linda, né, Luciano? Ali no Hospital Municipal. Estamos ali, Deus abriu as portas. Mas nós precisamos de mais voluntários para se unirem àqueles que já estão servindo ali no Hospital Municipal, e outras oportunidades de capelania hospitalar estão se abrindo em nossa cidade. E nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá de compartilhar a esperança em Cristo Jesus. Há famílias que chegam aos hospitais da nossa cidade, ali preocupadas com a enfermidade de seus parentes, e podem ali receber um auxílio, uma oração, né, um momento. Conselheiros, né? A Luciana está dizendo que estão sedentos da palavra, né? E aí eu e você somos canais de bênção para essas vidas. Então, se você deseja trabalhar na capelania hospitalar, se apresente a Luciana, ao pastor Rodrigo. Nós estamos marcando uma capacitação. Eu não sei o que falar, você vai ser treinado. A gente não vai jogar você ali assim, sem um preparo, não é? É importante aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá de cuidar das vidas que precisam descobrir a mesma esperança que nós já temos. Então, se apresente para esse trabalho de capelania hospitalar na nossa cidade, porque muitas pessoas sedentas vão ali receber a mensagem de esperança através das nossas vidas. Então, faça isso, se apresente para que então esse ministério possa avançar e possamos alcançar muitas vidas na nossa cidade a partir daí. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Eu quero, nessa noite, compartilhar com você e refletir um pouco sobre o tema Todos no Altar. Porque eu e você podemos cantar lindas canções aqui no templo, dentro dessas quatro paredes, podemos decorar muitos versículos da Bíblia, a palavra de Deus, podemos declarar para algumas pessoas próximas a nós a nossa fé e a nossa dependência, mas se não vivermos tudo isso, não adianta de nada. Não dá para ter um discurso descolado de uma prática. É preciso viver a palavra de Deus, e não é possível viver a palavra de Deus sem colocar a nossa vida no altar do Senhor, em consagração ao Senhor em todo o tempo. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele ainda não tinha visitado a igreja de Roma. A igreja de Roma estava crescendo, é uma igreja que vivia ali a intensidade da perseguição aos cristãos na capital do Império Romano. O imperador estava ali, os senadores, o poder político das nações estava ali naquela cidade. Paulo estava em Corinto quando escreve essa carta, aproximadamente 57 depois de Cristo, era o momento ali.
E a carta aos Romanos, ela vem fundamentando os princípios da fé cristã. Se você ainda não teve oportunidade de ler todo esse livro, faça isso. Marque, rabisque, sabe? Não é pecado você rabiscar a sua Bíblia, marcar ali com lumicolor, né? Anotar do lado, estudar a palavra, praticar a palavra. Paulo, até o capítulo 11, ele vai ensinando fundamentos da fé cristã. Capítulo 8 fala que Deus vai fazer de nós mais do que vencedores. Fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Apóstolo Paulo vai falando que o justo tem que viver pela fé, pela dependência do Senhor. E ele vai ensinando fundamentos da palavra de Deus, mas aqui, a partir do capítulo 12, ele parte para a prática. É como se ele dissesse assim: até aqui eu passei teorias para vocês, e agora vocês têm que viver tudo isso que vocês ouviram até agora. E aí, apóstolo Paulo, então, capítulo 12, diz assim: portanto, já que eu falei todas essas coisas para vocês, está conectando o que vem pela frente com o que ele ensinou até agora. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo começa a falar sobre, então, essa vida. Ele vai falar mais à frente sobre um amor sincero. Ele vai falar sobre a humildade e uma maneira de viver de forma prática o Evangelho. Quem escreve essa carta era um indivíduo que conhecia muito bem a lei. Um rabino, bem preparado. Era um cidadão romano, um líder judeu. Até chegar ao capítulo 9 de Atos, ele perseguia os cristãos. E tinha prazer em perseguir os cristãos, que ele reconhecia como uma corrente de heresia a todo o judaísmo daquela época. Mas quando ele estava indo para Damasco e estava ali com a intenção de perseguir os cristãos naquela cidade, ele tem um encontro fenomenal com Cristo. E aquele encontro com Jesus mudou a vida do Paulo. E de perseguidor ele passou a pregador. Daquele que ridicularizava o Evangelho, ele passou a defender o Evangelho. E passou a ensinar essa vida do reino. E ele então passa a defender as bases da fé cristã. E ele passa a falar sobre uma vida dedicada ao Senhor. O texto de Romanos 1 e 12 é um dos textos mais usados para falar sobre santidade, sobre consagração. Porque não é possível viver os princípios da palavra sem consagrar a minha vida ao Deus da palavra. A palavra ela é a revelação de Deus. Nós entendemos a Bíblia como a palavra de Deus, revelada ao ser humano para que ele pudesse compreender com a sua mente limitada a grandiosidade de Deus, o seu amor incondicional, o seu poder que nós cantamos aqui, o seu poder que não pode ser vencido em forma nenhuma, esse amor que nunca falha. Ah, pastor, como é que esse amor de Deus não falha se eu estou enfrentando problemas tão intensos na minha vida? Mas Deus está do seu lado para te fortalecer, para te consolar. Ele não nos abandona, Ele não nos prometeu uma vida fácil, Ele prometeu estar ao nosso lado, mas para enfrentar as batalhas, eu preciso colocar a minha vida no altar de Deus, porque quando eu consagro a minha vida a Deus de maneira verdadeira, eu começo a construir a base para que a minha vida seja diante de Deus moralmente aprovada. A minha conduta, meus pensamentos, as minhas palavras passam a se alinhar à vontade de Deus, a obedecer à vontade de Deus. E Deus espera que eu e você estejamos no seu altar, porque o altar de Deus é o lugar de consagração, é o lugar onde se oferece sacrifício, onde se oferece ali uma vida como uma oferta agradável ao Senhor. Nós vivemos tempos difíceis. No dia seguinte, a catástrofe de Petrópolis, os irmãos viram, eu estava lá em cima. Nós levamos 20 mil garrafas de água mineral, levamos alimento, levamos
produtos de higiene pessoal para ali as comunidades mais afetadas. Cidade destruída, lama por todos os lados, carros que foram arrastados como se fossem de papel pelas águas, ônibus que submergiram a um rio que antes atravessava a pé, casas destruídas, igrejas desapareceram. Nós vivemos tempos desafiadores, pandemia e tantas outras catástrofes naturais que vêm assolando a humanidade nesse tempo, como sinais de que a volta do Senhor está aí, ó, bem perto da gente, está para chegar, né? Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua noiva, mas será parte da noiva do Cordeiro aquele que estiver no altar, onde o próprio Cordeiro se entregou para nos libertar e nos santificar em todo momento. Nós vivemos tempos de perseguição aos nossos irmãos em outros países, perseguição aqui na nossa nação, no nosso estado. Como eu disse a vocês, algumas semanas atrás, um deputado estadual colocou um projeto de lei proibindo o evangelismo em lugares públicos. Ele classificou o evangelismo como um assédio religioso. E se essa lei fosse aprovada, não poderíamos mais fazer capelania hospitalar, não poderíamos mais ir à praça, pregar o evangelho, abordar as pessoas, compartilhar a nossa fé. O povo de Deus, pastores, atentos a tudo que está acontecendo, nós nos posicionamos e cobramos daqueles que estão ali nos representando uma posição, e a lei caiu. Mas era uma forma de estabelecer uma perseguição e calar a voz do povo de Deus. Nós vivemos esse tempo. Nós vivemos tempo em que filhos já não honram mais a seus pais, já não valorizam mais o conselho dos pais, a amizade dos pais, a presença dos pais. Até dizem que os pais não sabem nada. Nós vivemos tempos onde as pessoas são infiéis, são mentirosas, desonestas, corruptas. Nós oramos nesse momento, e nessa manhã a pastora Emília orou por isso, para que todos os recursos financeiros liberados para o socorro às vítimas de Petrópolis não sejam desviados pela corrupção, pela desonestidade. Esse é o tempo que nós vivemos. Esse é um grande desafio que nós vivemos. E para enfrentar esse desafio de uma sociedade que questiona a família, como a Bíblia relata, formada por um homem e uma mulher, que se unem em amor, em obediência, para constituir uma família conforme os propósitos de Deus, e a sociedade está indo contra isso, uma sociedade que defende o assassinato de fetos, vida gerada, aborto, uma sociedade que vem contra todos os princípios da palavra de Deus. E eu e você, nesse tempo, século 21, temos a missão de sermos a voz que vai se levantar, dizendo, nós não aceitamos isso. Nós somos contra isso. Porque isso vem contra o nosso Deus, vem contra o princípio do Deus que é vida. Mas para fazer isso é necessário estar no altar do Senhor. Eu preciso estar no altar do Senhor para resistir às tentações, porque elas são muitas. E ninguém que está aqui me ouvindo nessa hora não é tentado. É tentado sim. Ah, não sou não, pastor, está mentindo. É tentado sim. É tentado naquela hora ali que a blitz te para e teu documento está errado, de você oferecer um cafezinho policial. É tentado. É tentado de dar um jeitinho aqui, outro acolá nas coisas. É tentado a ser infiel ao seu cônjuge, ao seu namorado, ao seu noivo, a mentir. Somos tentados. E só vencemos as tentações quando estamos no altar do Senhor, quando consagramos a nossa vida ao Senhor. Somos, então, aqueles que precisamos estar no altar do Senhor para influenciar a todos ao nosso redor com a nossa fé e não permitir que a nossa fé seja influenciada pelos princípios de uma sociedade caída. Nas escolas, nas universidades, nos negócios, a sociedade nos pressiona a negar nossa fé. E é por isso que eu e você precisamos estar ali no altar do Senhor, para sermos referência positiva, para termos autoridade de vida, para dizer, opa, é possível viver fiel ao Senhor sim, porque Ele me fortalece, Ele me direciona, para que então eu e você vivamos no altar do Senhor.
rapidamente eu quero compartilhar 3 ensinamentos com esses 2 versículos de Romanos 12. O primeiro deles é que eu e você devemos nos oferecer a Deus. Paulo ele diz assim: eu suplico, irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam, se apresentem diante do Senhor. Paulo usa uma palavra aqui, parastesai, que é a mesma palavra usada em Lucas 22 e 23, quando José e Maria levam Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor. E o texto vai dizer lá em Lucas 2, 22 e 23, vai colocar aí? Diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram, Jesus, a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Paulo usa a mesma palavra, intencionalmente. Paulo está dizendo o seguinte: eu e você temos que nos apresentar diante de Deus, oferecendo a nossa vida ao Senhor e nos consagrando ao Senhor, porque o próprio Deus fez isso. O Deus encarnado, Jesus Cristo, foi levado pelos seus pais terrenos para ser apresentado e consagrado ao Senhor. A minha vida e a sua vida devem estar consagradas ao Senhor. Nós devemos nos oferecer a Deus, num ato espontâneo, de dizer: Senhor, eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero viver para as minhas vontades, eu quero viver para Ti. Então toma aqui a minha vida, Senhor, toma o meu lar, toma o meu casamento, toma o meu namoro, toma o meu noivado. Senhor, toma tudo que eu sou, meus pensamentos, aquilo que eu imagino querer fazer. Eu e você precisamos nos oferecer ao Senhor. Paulo diz: se ofereçam a Deus, se apresentem diante de Deus, assim como o próprio Deus o fez para nos dar o exemplo. É necessário oferecer a minha vida ao Senhor. Em junho vai completar 30 anos que eu fiz isso, e foi a melhor decisão tomada na minha vida, quando eu tinha 26 anos, colocar a minha vida no altar do Senhor e dizer: aqui estou eu, Senhor, com tudo que sou, que é quase nada. Até então eu achava que era muito, mas naquela hora eu descobri: não é nada. Aí o Tiago vai dizer assim: olha, a vida de vocês é como um vapor que se dissipa. A nossa vida é muito breve. Algumas pessoas saíram ali de casa em Petrópolis no início da semana, se despediram de seus familiares dizendo: até mais tarde. Foram para o trabalho: até mais tarde. E não voltaram. Não voltaram. Eu estava lá na segunda igreja batista de Petrópolis, e lá a gente encontrou, a Carla falou, a dona Francisca, cabelo branquinho. Ela estava lá abrigada, ela perdeu a sua casa, perdeu tudo, e ela disse assim: ô pastor, eu sou sozinha, eu não tenho ninguém. Eu falei: não, dona Francisca, irmã Francisca, a senhora tem sim, olha aqui essa família, essa é a sua família agora. Ela disse: mas eu perdi a minha Bíblia. Tá bom, a gente tem uma Bíblia para te dar, e você não está sozinha, existe uma família aqui que te acolheu. Os planos dela não eram estar ali, abrigada naquela igreja, como mais de 50 pessoas estavam ali. A nossa vida é muito breve, por isso a nossa vida deve ser consagrada ao Senhor, deve ser oferecida ao Senhor, para que vivamos essa vida com intensidade, dizendo: eu quero viver para Ti, Senhor, eu quero viver sob a Tua direção, sob a Tua proteção. E o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, se ofereça a Deus como um sacrifício vivo. É para você consagrar a sua vida, não é na hora da morte somente, não. É na hora da vida abundante, juventude. A Bíblia diz isso: dedica a sua vida, o ardor da juventude para o Senhor. Ah, pastor, eu vou curtir a vida mais um pouco. Curta com Jesus. Sabe por quê? Às vezes a gente fica olhando, eu quase não olho rede social, quase não posto nada ali, né? Mas de vez em quando chama lá uma coisa, às vezes eu entro para ver alguma coisa lá no Instagram, aí aparece lá as postagens, né? Então, uma galera que está decidindo curtir a vida, mas nos propósitos do mundo, vai quebrar a cara. Não estou falando maldição não para você, porque quando eu não decido viver a minha vida sob a direção do Espírito Santo de Deus, eu vou fazer escolhas erradas. A gente orou pelo pequenino Davi, está no colo da mãe aqui, mas ele vai crescer e vai fazer escolhas, e que sejam escolhas certas.
Porque nós fazemos escolhas erradas e nos arrependemos dela. Quantas vezes você já pensou assim: ah, se eu pudesse voltar em tal dia para fazer outra escolha, tudo teria sido diferente. Mas não dá para voltar lá. Mas dá para acertar da agora para frente. Como é que eu acerto da agora para frente? Me consagrando ao Senhor, me oferecendo ao Senhor, colocando a minha vida diante do Senhor, dizendo: Senhor, aqui está, eu me entrego completamente para o Senhor. Eu quero receber direção do Senhor, eu quero receber proteção do Senhor. O salmista vai dizer: o Senhor, Ele é o meu protetor, o meu refúgio bem presente no momento da angústia. Eu quero receber proteção de Ti, Senhor. Eu estou enfrentando uma enfermidade, não desista, a última palavra é sempre do Senhor. Eu estou enfrentando um desânimo, não deixe o desânimo te vencer, porque o nosso Deus é o Deus do ânimo, da alegria, da força, da intensidade. É necessário dizer: Senhor, está aqui a minha vida, eu preciso de Ti. Eu me lembro do que o Senhor Jesus disse: eu sou apenas o ramo, Ele é a videira, eu preciso de Ti, Senhor, para receber seiva, para estar forte, nutrido e frutificar. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero me oferecer a Ti, dedicando a minha vida ao Senhor, e eu rejeito todos os desejos, todas as intenções, todos os pensamentos que não Te agradam. Toda mentira, toda imundície do pecado, toda infidelidade, eu rejeito a tudo isso para viver no Teu altar. Talvez dizer como os discípulos, naquele momento que Jesus esquenta a chapa da galera e começa todo mundo a ir embora, e aí Jesus vira para os discípulos e diz: e aí, vocês não vão não? E aí eles respondem assim: para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida. Talvez nessa noite você deva dizer ao Senhor assim: Senhor, para onde eu vou? Eu vou correr para Ti, eu vou correr para os Teus braços, eu vou correr para o Teu consolo, para o Teu refrigério, para a Tua proteção, porque eu dependo de Ti em todo momento. Essa manhã o pastor Jesaías falou sobre isso. Eu tenho que olhar para Deus e para mim e dizer: Senhor, aqui sou eu, o Davidson, flamenguista ainda que tenha perdido de novo, me disseram aí, né? Eu só saí para ir ali ao toalete e voltar. Pastor, perdeu. Tá bom. Beleza? Mas sou eu, limitado, sem força, sem sabedoria, que preciso de Ti, Senhor. Eu quero rejeitar aquilo que eu desejo para viver o que o Senhor deseja. Eu quero rejeitar aquilo que eu penso que não Te agrada para pensar naquilo que Te agrada. Eu quero abandonar o mau caminho. Eu quero me oferecer ao Senhor. Sabe, tem gente que acha que igreja e reino de Deus é clube para pagar mensalidade. Sabe como é? Ah, não, eu sou fiel no dízimo, entrego uma oferta, estou quites com Deus. Tá, não. Isso não é clube. Isso é religiosidade. É o fariseu que Jesus vira e diz assim: é sepulcro caiado. Reino de Deus não é isso. Deus não é comerciante. Deus, Ele é criador. Deus, Ele é Senhor. Ele quer reinar sobre as nossas vidas. Quando Ele reina sobre as nossas vidas, Ele reina sobre nossos pensamentos, nossos desejos, Ele nos consola nas tristezas, Ele nos fortalece no momento de fraqueza, Ele mostra a direção quando nós não sabemos para onde ir, Ele renova as nossas forças todo o tempo, porque Ele é Deus, só Ele é Deus. E eu só posso sentir essa presença intensa de Deus quando eu me entrego para Ele, quando eu me consagro, quando eu me apresento para Ele, quando eu me ofereço, dizendo: está aqui, Senhor, a minha vida para o Senhor. Eu não quero viver nada que seja diferente da Tua vontade, ainda que seja muito diferente do que a sociedade pensa. Eu não vou me importar com o que a sociedade pensa, eu vou me importar com o que o Senhor pensa. Sacrifício vivo é ofertar a minha vida inteira ao Senhor, nesse ato espontâneo de consagrar a minha vida, com sinceridade. Mais à frente, nesse capítulo, Paulo vai dizer: o amor tem que ser sincero. É com sinceridade diante do Senhor. É colocar a minha vida e dizer: está aqui, Senhor. Jesus, ele através do Paulo aqui está dizendo: se ofereçam a mim. Está sofrendo? Se ofereça a mim. Nós cantamos: está sofrendo, louve. Você está vivendo um momento top? Se ofereça a mim. Porque esse momento top que você está vivendo é fruto da minha graça. Está enfrentando lutas? Se ofereça a mim. Porque o que Deus Ele espera de mim, de você, é uma consagração completa.
Não independe da situação que nós estamos vivendo, mas depende da nossa relação com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, a nossa consagração ao Senhor da vida para dizer: eu quero entender, Pai, o que o Senhor tem para mim, e mais que isso, eu quero fazer. Não adianta vocês também saber, porque tem muita gente que sabe o que é necessário fazer para viver segundo a vontade de Deus, mas escolhe não fazer, escolhe seguir na desobediência. Mas aqui há um convite do apóstolo Paulo: ofereça a sua vida em total consagração, colocar a minha vida diante do Senhor. Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti. E aí Paulo vai dizer: é um sacrifício vivo e é um sacrifício de separação, santo. É uma oferta onde eu digo: eu não vou mais me misturar aos padrões desse mundo. Eu vou viver destacado desse mundo. Isso é impossível. Não é. É possível viver isso. Viver essa oferta da minha vida, a separando, a consagrando a Deus para agradar ao Senhor. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pastor, mas existe sacrifício que não agrada a Deus? Claro. Quando ele é falso. Quando ele é só para o povo ver. Jesus chama os fariseus e diz assim: ô galera, vocês estão pensando o quê? Que eu estou aqui para show? Você vai orar, para na frente de todo mundo, levanta a mão, berra, grita, se joga no chão e diz assim: ô Senhor, obrigado, porque eu sou tão bom, eu sou tão santo, eu sou tão consagrado. Pobrezinho daquele outro que está lá, que não é nada disso. E vira o outro que está lá no fundo e diz assim: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou tão falho, preciso tanto do Senhor. E Jesus diz: quem foi que teve a oração mais sincera? Foi aquele, ninguém viu o cara lá chorando diante do Senhor, mas Jesus viu, porque Ele contempla a nossa vida. Essa oferta ao Senhor é uma oferta com humildade, dizendo: Senhor, eu sou vacilão, eu sou pecador, eu preciso de Ti, eu preciso de um recomeço com o Senhor, eu preciso alinhar a minha vida ao Senhor, eu preciso colocar, ó Deus, os meus passos de acordo com a Tua vontade. Sabe, quando Isaías estava ali profetizando lá no capítulo 1, Deus chama a atenção do povo, e Deus rejeita o louvor do povo. Isaías, capítulo 1, é um texto que chama a nossa atenção para o que Deus fala. Ouça um pouco do que Deus fala através do profeta Isaías. Aqui no capítulo 1, ele diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus, para que me ofereçam tantos... Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim.
luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar essas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as rejeito. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não vou escutá-las. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Deus fala: eu não aceito a sua oferta, enquanto você viver assim. Mas se alinha e se ajusta, se alinha à justiça, se oferte completamente, e eu vou te acolher. Deus está me convidando e convidando a você a consagrar a minha vida e a sua vida a Deus. Consagrar a minha vida a Deus é abrir mão do que eu quero para viver o que Deus quer. Jesus mesmo diz isso. Ele diz lá em Lucas capítulo 9, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida por minha causa, vai ganhá-la, vai salvá-la. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Me consagrar ao Senhor é colocar a minha vida diante dele e dizer: aqui estou eu. Com tudo que sou, os meus talentos, os dons, tudo para a glória do Senhor. É assim que eu e você devemos viver. Mas em segundo lugar, essa palavra nos mostra que existe um padrão. Paulo ele continua e no versículo 2 de Romanos ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Há um padrão a ser seguido, e esse padrão não é o seu professor da universidade, da escola, não é o seu vizinho. E o padrão, para mim e para você, é Cristo Jesus. É o Senhor Jesus. É Ele que é o padrão para a minha vida e para a sua vida. Não são os nossos amigos. Não são as pessoas que estão ali vivendo, mas o padrão do reino é o próprio Cristo Jesus. Ele amou primeiro, amou de maneira incondicional. Ele se entregou por mim e por você. Ele perdoou os nossos pecados. Jesus ele saía no meio da multidão e ouvia as pessoas, dava importância à dor de cada um. Jesus ele estava ali, ele ministrava, ele mudou histórias, ele construiu novas histórias. Jesus ele não se omitiu, ele agiu. E eu e você somos o povo de Deus que não podemos nos omitir nesse tempo. Glórias a Deus, muitos donativos para Petrópolis nós vamos enviar essa semana. Mais ainda vão chegar, eu creio nisso. Precisamos agir na direção do próximo. As famílias que nós temos aqui, que vêm buscar alimentos na nossa igreja, a quantidade de famílias, como o pastor Douglas falou, dobrou. E Deus tem nos dado condições de cuidar dessas famílias. Glórias ao Senhor por isso. Você deve fazer parte disso. Isso é fazer parte do reino de Deus. Isso é fazer parte desse avanço. E só uma vida que é consagrada ao Senhor sente prazer em fazer isso. Sente prazer em participar da ajuda ao próximo. Por quê? Porque o próprio Cristo fez isso. Ele se importou com as pessoas. E ele virou e disse assim: olha, vocês vão entrar no gozo do meu Pai, porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Estava nu e me vestiram, estava preso e me visitaram. Senhor, quando é que a gente fez tudo isso? Quando vocês fazem essas coisas aos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Existe um padrão, e esse padrão é o próprio Senhor Jesus. Paulo está dizendo, não é para vocês seguirem esse molde da sociedade, aí de Roma. Lembrem que ele está escrevendo para os romanos, e ali a cidade de Roma era uma cidade promíscua, desonesta, corrupta, violenta. E Paulo diz, olha, não é esse padrão que vocês têm que seguir. Não é esse padrão. Existe um outro padrão para você. E esse padrão é o próprio Cristo Jesus. Esse padrão é o próprio Senhor, que tem o poder para fazer tudo novo na nossa vida. Ele tem o poder para transformar a nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas Deus só faz coisa nova na vida daquele que se coloca e se oferece para Ele no seu altar.
Eu e você temos um padrão. Aí eu te pergunto, você está vivendo o padrão de Jesus? As palavras que você fala seriam ditas por Cristo? As ações que você tem, Deus faria a mesma coisa no seu lugar? Os pensamentos que você carrega na sua mente, Jesus os pensaria? Ah, pastor, é impossível, Ele é Deus, eu sou humano. Mas o Deus Altíssimo, o Espírito Santo, membro da Trindade, está pronto para habitar na sua vida. E se Ele habitar na sua vida, Ele vai transformar você. Ele me transforma a cada dia. Ele transforma cada um de nós. Há um padrão. Mas para terminar, em terceiro lugar, eu e você precisamos de transformação. Paulo ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí Paulo ele faz uma jogada aqui com palavras no grego. Ele usa a palavra metamorfose, e ele usa a palavra esquema. A palavra padrão, a palavra molde, é a palavra esquema. Lembra alguma coisa no português? Ah, aquele esquema. Vamos fazer um esquema aqui, Marcelo, para a gente se dar bem. Paulo está jogando uma palavra dizendo: olha, todo esse esquema que está ao seu redor, não te influencie, mas experimente uma metamorfose, uma mudança de dentro para fora. Não deixe que tudo que está ao seu redor te influencie, mas deixe Deus te mudar de dentro para fora. Deixe Deus te transformar de dentro para fora. Mas só dá para ser transformado de dentro para fora quando eu me coloco no altar. É como Paulo estivesse dizendo: olha, nada que está ao seu redor aí, que não é aprovado por Deus, entre. Já está fora. É exterior, está todo mundo vendo. Porque sabe uma coisa que muitos dizem assim: todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo rouba, é mais um para roubar. Todo mundo mente, é mais um para mentir. Há muitos dos meus amigos são infiéis às suas esposas, você é mais um. Deus não está chamando você para ser mais um, no meio da correnteza, como o pastor Jesaías falou hoje. Não é no meio da galera da multidão. Abandona a multidão. Eu não vou ser mais um a seguir o que está aqui por fora. Eu vou ser um transformado por Cristo, um feito nova criatura. Paulo está dizendo: olha, sejam transformados por uma mente nova. Mente que vem de Deus. Uma mente renovada no Senhor. Sabe como eu experimento essa transformação? Me arrependendo. Olhando para a minha vida e dizendo: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelos erros, pelas falhas. Me perdoa por tudo que eu fiz que não te agradei. Me perdoa por ter vacilado muitas vezes. Eu me arrependo e quero começar algo novo. Arrependimento, metanoia, é mente nova. Eu me arrependo pelo tempo que perdi. Sabe, irmãos, eu me encontrei com Jesus, eu tinha 26 anos, como eu disse. E eu me arrependi muito de não ter aproveitado melhor a minha vida com Jesus. Perdi muito tempo. Eu não pude ser embaixador do rei. Eu não pude crescer no seio da igreja. Foram 26 anos desperdiçados. O sentido da vida até os 26 anos era viver atendendo à sociedade, ao mundo. Era a fama, era o dinheiro, era o poder, a ganância. Aí eu descobri que perdi tempo. Talvez você nessa noite descubra: eu estou perdendo tempo. Eu já sei de tudo isso, e eu preciso me arrepender nessa hora. Um ato de consagração é marcado por um arrependimento. Senhor, me perdoa. Por um quebrantamento, dizendo: eu não quero mais perder tempo, Senhor. Eu quero que o Senhor me transforme, que o Senhor renove a minha mente. Um ato de consagração sincero diante de Deus experimenta perdão. É por isso que Paulo diz: se vocês viverem essa transformação, se a mente de vocês for transformada e for dirigida por Deus, vocês vão experimentar e vão comprovar a vontade que é boa, agradável e perfeita. Não é porque Deus está fazendo uma barganha conosco,
Mas quando eu digo, Senhor, renova a minha mente, me dá discernimento, Senhor, renova as minhas forças, Senhor, me dá direção, Senhor, me ajuda a sonhar os teus sonhos para a minha vida. Deus faz tudo isso. E quando você começa a viver obedecendo ao Senhor, você experimenta uma vontade boa, agradável, perfeita. Nós precisamos de um ato de consagração a Deus. Ele não precisa disso, mas eu e você precisamos. Eu e você precisamos. E a cada dia Deus vai nos transformando, de glória em glória Ele vai nos transformando, Ele vai nos colocando mais parecidos com Ele, Ele vai nos capacitando a tirar de nossos corações aquilo que não agrada. E nesse processo de transformação, eu deixo para trás o que não agrada a Deus e começo a fazer aquilo que o alegra, que o agrada, em obediência ao Senhor. Deus, Ele está esperando que eu e você coloquemos as nossas vidas no seu altar. O altar do Senhor é um lugar de segurança, porque Ele é a nossa proteção. E quando você está no altar do Senhor, o inimigo, com as suas armadilhas preparadas para matar, roubar e destruir, não te alcança. Porque você está protegido pelo Senhor. As tentações, elas batem, mas voltam. Porque o inimigo não consegue prosperar no seu coração, porque você está no altar do Senhor. O altar do Senhor é um lugar de esperança, porque ainda que digam que não tem saída, Deus, Ele continua cuidando de nós e nos marcando com a sua vida, para que então assim possamos prosseguir. Altar do Senhor é um lugar de consolo, porque quando eu estou chorando, quando eu acho que não tem saída, o meu bom pastor derrama o refrigério na minha alma, me fortalece e me leva à frente. O altar do Senhor é um lugar de ousadia, porque como nós lemos, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia para viver, e vão rir de mim por ser verdadeiro, por ser fiel, por ser honesto, mas eu vou continuar agradando ao meu Deus, que vive e reina e reinará para sempre. Altar do Senhor é um lugar para frutificar, porque o ramo só dá fruto se estiver ligado à videira. E sabe como você se conecta com Jesus? Se oferecendo para Ele, se consagrando para o Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor. Altar é um lugar de recomeço. Tudo que não era bom fica para trás, e Deus faz tudo novo. Nosso Deus está aqui nesse lugar agora, está aí na sua casa. Nós temos 47 lares conosco nessa hora. O Deus a quem nós servimos é um Deus onipresente. Ele está aqui nesse lugar, e Ele está aí na sua casa, no seu lugar de trabalho. O Deus a quem nós servimos é um Deus onipotente. Nenhuma artimanha do mal é mais poderosa que o nosso Deus. E se você está acorrentado, você está desanimado, você está entristecido, você está sem esperança, olhe para Jesus. Paulo está aqui, a palavra de Deus nos convidando nessa noite: se ofereça para Deus, se apresente diante do Senhor, coloque a sua vida no altar do Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Deus, Ele está nos chamando para um ato de entrega. Mas para que eu vou me entregar para Deus? Para ter uma vida nova, para ter uma alegria nova, para ter uma esperança nova, para ter um recomeço de vida. Não importa a sua idade, não importa o que você tem vivido, Deus, Ele está dizendo nessa hora: se ofereça para mim, renove o seu compromisso comigo, consagre a sua vida. Feche aí os seus olhos nessa hora. Você tem algo que nessa noite você deseja consagrar ao Senhor, dizendo: eu quero apresentar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero apresentar tudo que sou ao Senhor. Tira do meu coração o desânimo, a tristeza, a dúvida, o medo. Renova as minhas forças. Senhor, eu sei o que o Senhor tem para mim, mas eu fico esperando para depois. Eu vejo pessoas na minha casa, eu vejo amigos vivendo para o Senhor, mas eu só estou dizendo depois.
Eu estou fazendo escolhas sem buscar a sua direção. Mas eu nessa noite quero me oferecer a Ti, me consagrar a Ti nessa hora. Nós precisamos do Senhor. Se nessa noite nós vamos cantar uma canção que diz ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. E é esse o convite que a palavra de Deus nos faz nessa noite. Ah, pastor, mas eu errei tanto, será que Deus me aceita? Claro que sim. Ele é um Deus generoso, e o amor que Deus tem por você passa por cima de toda e qualquer iniquidade, de qualquer desobediência, porque Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de recomeço. Nós vamos cantar essa canção. Se você nessa noite deseja dizer: Senhor, eu estou aqui me oferecendo a Ti, me apresentando a Ti. Senhor, eu estou fazendo escolhas e eu quero colocá-las diante de Ti, para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me direcione, para que o Senhor me fortaleça, o Senhor me transforme. Apresente-se diante do Senhor, Ele está pronto para te receber nessa hora. E nós vamos cantar declarando que ao Rei dos Reis eu me consagro. Você quer consagrar a sua vida ao Senhor? Onde você está agora, fique em pé e eu quero orar por você. Senhor, eu quero consagrar a Ti meu relacionamento. Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, eu quero consagrar a Ti a minha vida, meus pensamentos, minhas palavras. Deus abençoe. Tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser, e neles há toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar novamente essa canção. Você que se colocou em pé, se consagrando ao Senhor, se desejar vir aqui à frente, vamos orar por você. E você não se colocou em pé nesse primeiro momento, mas nessa noite quer dizer: aqui está a minha vida, Senhor. Aqui está, Senhor. Mas se colocar no altar significa abrir mão do que você está vivendo e está gostando, ainda que Deus não goste. Mas se você desejar abrir mão do que está vivendo e está gostando, ainda que Deus não goste, Deus vai fazer você amar o que você vai viver de hoje para frente. Então, enquanto nós estivermos cantando novamente, dizendo: Senhor, eu me consagro a Ti, eu consagro a minha vida a Ti, pode sair do seu lugar. Ah, Pai, tem lares aqui que precisam e desejam se consagrar ao Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir, e nós vamos começar cantando novamente, declarando ao Rei dos Reis: consagre. Você não está consagrando a sua vida para esta igreja, nem para mim, mas é para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pode sair do seu lugar e vir, nós vamos orar por você. Que sou, de gratos louvores
tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Honre e glorifique ao nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. A glória, a força E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos, Deus, por essa noite aqui nesse lugar, por cada pessoa que está aqui, por cada casa que se abriu nesta noite para celebrar ao Teu nome. Senhor, nesta noite nós recebemos de Ti, através da Tua palavra, o convite de nos consagrar, de nos apresentar diante de Ti, de nos oferecer a Ti, Senhor. E aqui à frente estão os Teus filhos dizendo isso: Senhor, eu me ofereço a Ti, eu me entrego a Ti com tudo o que sou, mesmo com as minhas falhas, pedindo: opera em minha vida. Ó Deus bendito, muitas outras pessoas em seus lugares agora, em seus lares também, tomam esta decisão de consagrar suas vidas a Ti, de apresentar-se diante de Ti, Senhor, clamando pela Tua intervenção poderosa, generosa, restauradora. Nós dependemos e precisamos do Senhor. Ó Deus, os dias são desafiadores, mas o Senhor é maior que todos esses desafios. Por isso, Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma, Senhor Deus, todas as nossas lutas. Tu és um Deus onisciente e o Senhor sabe as lutas, as barreiras, as armadilhas que temos enfrentado. E nós te pedimos, Senhor, cuida de nós. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Nós não queremos carregar em nossas mentes os pensamentos que não Te agradam. Nós não queremos praticar ações que não honrem ao Teu nome. Nós não queremos dizer palavras que entristeçam Teu coração. Por isso, Senhor, opera em nós. Transforma as nossas vidas. Renova a nossa mente. Nos abençoe, Deus. Nos use, Pai,
para que o mundo descubra o teu amor gracioso. Ó Deus, nos use para que nossos lares sejam fortalecidos em Ti. Nos use, ó Deus, para que em cada momento possamos marcar, ó Deus, uma influência positiva, defendendo os princípios da Tua palavra. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Nós nos pedimos a Ti perdão, nós nos arrependemos de todas as falhas cometidas e Te pedimos, dá-nos vitórias sobre elas. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa noite. Deus abençoe a semana que começa hoje. Deus, por onde formos ao longo desta semana, que sejamos ali, ó Deus, instrumentos em Tuas mãos para abençoar outras vidas. Deus, que muitos se levantem para Te servir nesta honrosa obra de levar o Teu amor e a Tua graça a tantas pessoas. Senhor, levanta capelães aqui para cuidarem de vidas nos hospitais da nossa cidade. Levante evangelistas para saírem às ruas anunciando o Teu amor. Levante, Deus, conselheiros, discipuladores. Levantem levitas, Senhor, que se prostram diante de Ti e se colocam diante de Ti para a verdadeira adoração. Levante, ó Deus, aqueles que vão trabalhar na Tua obra com alegria e gratidão. Faça-nos entender, ó Deus, os Teus propósitos para as nossas vidas e dá-nos ousadia de vivê-los, porque muitos deles para a sociedade representam loucura, mas para Ti representam consagração. Fica conosco, Pai. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. Usa-nos para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos nesta noite. O nome que está sobre todo nome. O precioso, o soberano, o generoso, o invencível nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre.